Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras de longo prazo. Bitcoin inicia a semana praticamente aí pendurado para poder iniciar um processo de correção, ameaçando perder um dos níveis de suportes de curto prazo. Então vamos entender quais são as regiões que o preço pode buscar se essa correção mais acentuada vier a confirmar quais são esses níveis interessantes, né? Que o preço pode encontrar suporte nesse processo de correção e até que nível é esse que vai ativar esse processo de correção mais acentuado. O que esperamos para o BTC? E é claro, como cada carteira da Criptomaníacos vai se comportar em relação a essa movimentação que pode acontecer. Lembrando que os nossos níveis de posturas defensivas foram ajustados na plataforma. Então, você que faz parte das nossas carteiras, corram para a vitrine da sua carteira na seção relatórios para você ver como está agora o nosso gatilho de postura defensiva. Todas as carteiras subiu os níveis de postura defensiva para garantir um pouco mais de lucro caso de fato o mercado inicie um processo de correção. Dito isso, vamos começar essa análise primeiro falando sobre o Bitcoin, entendendo o movimento gráfico do BTC, e aí a partir disso a gente olha para cada carteira, levando em consideração essas possibilidades para o Bitcoin. Então, vou começar aqui compartilhando a minha tela e vou colocar aqui o gráfico do BTC. Hoje estamos com um gráfico limpo para a gente começar uma análise do zero no Bitcoin e anotar todos os níveis importantes aqui juntos, tá? Então, primeiro, gostaria de traçar aqui, olha, uma retração de Fibo nesse movimento de baixa, ok? Quando a gente olha para esse movimento de baixa vindo de março para cá, o Bitcoin está justamente na região de ouro de Fibonacci. Lembrando que essa é uma região onde o preço está trabalhando já tem algumas semanas, veja só, desde aqui do dia 13 de março, quando o Bitcoin chegou nesse patamar e está brigando por aqui. Então, claramente, tá, criptomaníacos, nós temos um nível aqui importante para ser superado, 0,68 desse movimento de baixa. Essa região agora está na casa dos 31 mil dólares. E também nós podemos ajustar essa Fibo, só que ao invés de colocar nesse topo de março, a gente coloca no topo vindo da máxima histórica. Dentro desse cenário, nós teríamos mais um nível que o Bitcoin precisa romper para reverter a tendência. Então, para a gente visualizar, pessoal, uma reversão de tendência para o Bitcoin, dessa tendência de baixa de longo prazo, precisamos ver uma confirmação de rompimento dessa barreira nos 38.700 dólares. Então, nós podemos ver tranquilamente num cenário de mais médio e longo prazo, ou seja, ao longo desse ano, o Bitcoin indo na direção desses 38 mil dólares, e isso não tira o Bitcoin da sua tendência de baixa de longo prazo, ok? Então, caso o BTC, ao longo dos próximos dias ou próximas semanas, consiga romper esse primeiro nível de gatilho, aliás, esse daqui eu vou marcar ele em outra cor, para a gente não dividir aí essa visualização, tá? Então, o nível de gatilho aqui para o Bitcoin, para um processo de alta mais acentuado, para que o BTC possa se consolidar acima dos 30 mil dólares, agora ele precisa romper a faixa que vai desde os 30.600 até 31 mil dólares. Isso vai colocar o BTC em uma continuação desse movimento, que pode trazer para ele uma alta aí de até mais 20% tranquilamente. Porém, criptomaníacos, enquanto o preço não romper esse patamar agora, maiores são as probabilidades do preço iniciar um processo de correção perto do seu nível de suporte mais importante para o curto prazo, que eu também vou sinalizar aí no gráfico com uma linha rosa, para que vocês consigam ter essas regiões como realmente nível que destrava tanto o movimento de alta e o nível marcado com a linha rosa na parte inferior do gráfico, aí na casa dos 26.900 dólares, destrava, na verdade, o oposto do gatilho acima, que é um período de correção mais acentuado. Então, com isso, a gente poderia ver o início de uma correção de médio prazo, tá? E aí o Bitcoin poderia, dentro desse contexto, buscar outros níveis de suportes. Poderia buscar lá a média de 100 períodos, tá? No gráfico semanal. E aí nós vamos marcar esse nível como um suporte importante de médio prazo, que tem confluência com aquele topo lá importante de agosto de 2022.
e também a região da média de 200 e média de 21 períodos no gráfico semanal. Quando a gente olha para o gráfico diário, é a região da média de 100 períodos, tá? Então, para quem está esperando ou aguardando um teste do Bitcoin nos 25 mil dólares, só esperaria por isso se o preço não consolidasse acima, não conseguisse segurar em uma correção natural de curto prazo nesse nível dos 26.900 dólares, tá? Quando a gente olha para um contexto intradiário, a gente consegue visualizar que no gráfico intradiário o Bitcoin, depois do fechamento semanal ontem, iniciou a semana fazendo um processo de correção, mas por enquanto mantendo seus principais suportes dessa estrutura de alta. Com isso, só esperamos um início de um processo de correção mais acentuado para o BTC, caso ele não consiga segurar nesses 28.800 dólares aproximadamente. Para ser mais específico, nessa média de 21 períodos marcado com a linha verde. Então, o que esperamos que aconteça com o Bitcoin essa semana, tá? Essa semana tende a ser uma semana que a correção deve predominar no gráfico semanal. Vai depender se o preço, na sequência, vai conseguir romper esse nível dos 31 mil dólares. Porém, enquanto isso não acontecer, a tendência é que o Bitcoin trabalhe entre esses dois níveis. O primeiro deles é essa região dos 28.800. Se ele não segurar aqui, ele tende a, mais uma vez, chegar ali perto dos 27 mil dólares, 26.900, tá? Então, o Bitcoin poderia hoje finalizar o dia por aqui, amanhã iniciar um respiro, depois voltar a corrigir, talvez furar esse suporte lá para a direção desse outro nível de suporte, e aí depois, mais uma vez, tentar voltar acima desse nível dos 30 mil dólares mais uma vez, tá? Lembrando que enquanto o Bitcoin estiver trabalhando dentro desse range agora, que está aí marcado no gráfico com as duas linhas rosas, o Bitcoin segue em uma lateralização dentro de uma tendência de alta que tende a trazer a continuação do movimento anterior, que é justamente esse movimento de alta que trouxe o preço até aqui. Então, por enquanto, Bitcoin é apenas uma correção natural e saudável de mercado para a continuação do movimento, caso consiga manter esses níveis e depois romper o nível dos 31 mil dólares, tá? Então, o Bitcoin, nesse momento, está por um fio porque ele está no gráfico intradiário testando o suporte da média de 100 períodos que vem exercendo o suporte no intradiário desde o dia 13 de março. Essa linha aqui, ó, quando foi cruzado o preço, retesta essa linha e continua a subir. Então, o Bitcoin está por um fio, por quê? Porque se ele não segurar nesse suporte, nessa correção, vamos ver essa correção mais acentuada aí para o Bitcoin, que pode trazer uma correção aí de mais 6% aproximadamente. E se o nível de gatilho para uma correção mais acentuada for acionado, veremos uma correção aí superior aos 10%, podendo levar a uma desvalorização do Bitcoin de 13%, mas também não tiraria o Bitcoin da sua tendência de alta de médio prazo. Falando em tendências, aproveito para reforçar que nesse instante o Bitcoin está em uma tendência de alta de médio e curto prazo, mas ainda dentro de uma tendência de baixa de longo prazo, tá? Lembrando que a reversão na tendência de baixa de longo prazo só acontece com uma confirmação de rompimento dos 38 mil dólares, segundo as retrações de Fibonacci, ok? Então, possibilidade da gente ver uma correção do Bitcoin, mas que também vão trazer oportunidades para os investidores que estão de fora, que querem voltar a se posicionar, ou até quem quer adicionar mais posições, perfeito? Então agora, vamos entender como fica cada uma de nossas carteiras, levando em consideração essa possibilidade do Bitcoin, essa possibilidade gráfica do Bitcoin para a semana, ok? Então, reforço que na nossa plataforma você vai encontrar todos esses ajustes, tá? Falando sobre a carteira Hodl, carteira Out-Season e carteira Out-Factor. Gostaria de reforçar também que no último final de semana nós publicamos o nosso resultado dos produtos nas vitrines também dessas carteiras, para você conferir o resultado mensal, mas também o nosso resultado trimestral, perfeito? Então vamos começar aqui falando sobre a carteira Hodl. Carteira Hodl, primeiro disclaimer aí é que nós subimos hoje a postura defensiva do Bitcoin. A postura defensiva da Ethereum, já havíamos feito essa atualização na semana passada, antes da atualização do Xangai, pois o Guilherme sugeriu ali subir o stop, tá? Então vamos ajustar aqui.
o Guilherme sugeriu subir o stop para caso o mercado iniciasse uma correção mais acentuada, tá? O que não aconteceu, mas essa possibilidade de ter uma correção da Ethereum ainda, ela não estava ligada tanto ao curto prazo, conforme nós mencionamos aqui, e o Guilherme também reforçou no vídeo. Ele acredita que isso vai acontecer ao longo das próximas semanas. Então, por isso, continuamos com essa postura defensiva, que é uma postura defensiva mais conservadora do que a estratégia da carteira nesse momento, tá? Porém, ajustamos, então, a nossa postura do Bitcoin, que basta você conferir na plataforma para saber qual é essa região, tá? Então, o Bitcoin ainda seguimos posicionado na carteira roda, pouca mudança dos últimos dias para cá, tá? Quem pode trazer uma mudança para a carteira roda é a dominância do Bitcoin, que, olha só, didaticamente respeitou o nível de resistência lá dos 48,57, marcado no gráfico com a linha vermelha. A gente vem monitorando a dominância aqui, porque todas as vezes que ela chegou nesse patamar, nos últimos 2 anos, a dominância voltou a corrigir. Então, olha só, ela já forma um pavio no gráfico semanal, que fechou ontem, igual às últimas vezes que esteve nesse patamar. Então, o que esperamos agora para ter uma confirmação de um fluxo mais interessante para as altcoins é esse nível marcado com a linha rosa, na casa dos 46,75% de dominância ser rompido. Isso vai trazer uma queda da dominância mais acentuada e o fluxo perfeito para a gente se expor às altcoins no par BTC na carteira roda. Então, seguimos monitorando para que isso aconteça. Muita atenção, que quando isso acontecer, nós vamos entrar em altcoins. Perfeito? Então, criptomaníacos, carteira roda, pouca mudança com esse viés do Bitcoin. O que vai acontecer com a carteira se o Bitcoin de fato iniciar essa correção? Vamos ter uma queda no nosso desempenho em dólar momentaneamente, vendo essa correção do Bitcoin. Após essa correção em um rompimento daquele nível de resistência, o preço do Bitcoin tende a continuar subindo e a gente voltar a performar mais com a carteira. Lembrando que o nosso stop na carteira roda, tanto no BTC como na Ethereum, já está em um nível com lucro. Então, mesmo que o mercado venha acionar a nossa postura defensiva, estamos aí com baita lucro no Bitcoin e na Ethereum, perfeito? Então, vamos só administrando a posição a partir de agora, subindo o nosso stop semana após semana, aí, conforme nossa métrica de postura defensiva for subindo também com o passar do tempo, ok? Então, agora, vamos falar sobre a carteira Altfactor. Carteira Altfactor, também precisamos fazer um ajuste na postura defensiva dessa carteira. Nós sabemos que nós temos essa linha azul, que é a postura defensiva original, uma postura defensiva de mais médio e longo prazo e que demora um pouco mais para ela ser acionada. Então, enquanto isso não acontece, a gente utiliza esse indicador marcado com a linha vermelha como postura defensiva de curto prazo para a carteira. Na semana passada, ela estava na casa dos $23.900, e agora a gente sobe também essa métrica, essa postura defensiva, conforme o preço está subindo, tá? Então, nesse momento, a postura defensiva da carteira Altfactor está na casa dos $24.600. O que isso indica? Acionando esse nível, dolarizamos metade do capital e a outra metade passamos a ficar comprados no Bitcoin. Então, seguimos posicionados em altcoins conforme o preço estiver acima dessa indicação, ok? Desse indicador. As altcoins que nós estamos posicionados, a maioria delas são as mesmas das últimas semanas, porém, nós tivemos uma mudança ontem, quando fizemos o rebalanceamento da carteira. Então, agora vamos falar sobre as altcoins que estamos posicionados na carteira. Da última semana para cá, nós tivemos poucas mudanças e somente uma moeda mudou. Tiramos do portfólio a LRC e acrescentamos a Aptos. Essas moedas, elas continuam na carteira, pois elas continuam na sua estrutura ascendente e só fizemos a substituição por uma outra que tem uma melhor relação risco-retorno e um maior potencial de lucro nessa alta que o mercado cripto está. Ok, criptomaníacos? Então, observem que as moedas, mesmo com Bitcoin corrigindo, estão continuando na sua tendência de alta devido a esse fluxo que está mudando. Então, ó, DDIC segue com uma estrutura ascendente, FTM está tentando um rompimento de uma região de resistência agora no gráfico semanal, também com uma estrutura ascendente, FXS, o mesmo caso, GRT, LDO
RNDR querendo armar um baita pivô no gráfico semanal referente a esse topo formado ali no dia 13 de fevereiro, ZIL, CRV e adicionamos a Aptos aí que está com uma baita formação de fundo ascendente também. Então essas são as moedas que fazem parte da carteira. Mudança para a carteira aí somente naquele ativo que saiu, que foi a LRC, e entrou a Aptos no lugar. Então esse já vai sair da nossa lista e a Aptos pode ficar aqui com a bandeirinha verde que faz parte do nosso portfólio a partir de agora. Então o que esperamos para a carteira Outfactor, caso o Bitcoin inicie um processo de correção, vai depender da dominância. Se de fato a dominância do Bitcoin continuar corrigindo, com o BTC corrigindo também, essa correção para o BTC vai trazer pouco impacto para essa carteira. Inclusive, poderia até, pouco impacto negativamente, porque inclusive poderia até beneficiar a carteira Outfactor, já que esse fluxo estaria sendo migrado para as altcoins. Então, seguimos aguardando aí essa confirmação da dominância, mas de qualquer forma, relação risco-retorno interessante aí para as altcoins nesse momento. Então agora vamos falar sobre a carteira Out-Season, criptomaníacos. Carteira Out-Season segue posicionado nas altcoins, lembrando que você pode sempre fazer a sua verificação do portfólio atual acessando a vitrine da carteira Out-Season na seção Minha Carteira. Lá você vai encontrar todas as moedas que estamos posicionados e qual é a alocação designada para cada moeda, perfeito? Então, seguimos posicionados aqui em 9 altcoins somente dolarizados aí, com o capital designado para Ethereum. Primeiro, hoje eu gostaria de ponderar o porquê não entramos em Ethereum nessa última alta. Nós não entramos em Ethereum porque no momento que ela fez esse rompimento, o mercado estava muito esticado e o nosso nível de stop para Ethereum seria no nosso nível de postura defensiva aqui embaixo, que estava lá nos $1.680, criptomaníacos. E com isso, olha só, nós teríamos que colocar um stop muito grande em Ethereum, na casa aí dos 15%. Então, mediante a esse alto risco e pouco potencial, pois ela tinha essa barreira, que ainda tem, inclusive, né, na casa dos $2.100, optei por não fazer entrada em Ethereum, ficando de fora desse movimento que ela fez aí de 8%, porém, evitando uma desvalorização na casa dos 15%, tá? Então, o que nós vamos fazer agora para entrar em Ethereum? Aguardar um momento mais oportuno para se posicionar em Ethereum. Agora, sobre as outras moedas, observem que todas elas estão continuando na sua tendência de alta, mesmo que com o Bitcoin corrigindo aí hoje, tá? Mesmo com o fluxo do BTC virando para um processo de correção. Isso por quê? Por conta desse gráfico aqui do lado direito, que é o gráfico da dominância, tá? E mais fluxo para essas altcoins podem acontecer caso a dominância de fato confirme o rompimento aí desses 46,74, tá? Então, por isso que seguimos posicionados. Então, ó, BNB, ainda seguimos posicionados nela, com um bom lucro, inclusive. Chainlink, olha só, Link já estamos com um lucro atualmente aí de mais de 10% desde a nossa entrada, tá? Matic também subindo bem depois da nossa entrada. Aave, mesmo cenário. Gala segue em uma posição mais lateral, mas mesmo assim ainda estamos com lucro perante a nossa entrada. Mana, que está como destaque aí, que depois da nossa entrada já subiu 8% e hoje é o que está mais subindo, indo muito na contramão do Bitcoin. Fio, iniciando uma leve correção no gráfico interdiário, mas também seguimos no lucro nela. Harmony subiu muito bem no final de semana, já estamos aí com lucro também na casa dos 14%. E Uni, que hoje ameaçou ativar a nossa postura defensiva, segue trabalhando nessa região de suporte e ela de fato ainda pode ativar a nossa postura defensiva, tá, criptomaníacos? Nosso stop está logo abaixo aqui desses $6, tá? Então, Uni, que está performando aí de um contexto menos interessante do que as outras moedas. Então, seguimos posicionados na carteira Out-Season, já que esse fluxo para as altcoins pode justamente aí trazer a oportunidade da gente pegar bons lucros, tá? Então, o mercado ficando um pouco mais interessante para as altcoins e o BTC tende a se manter dentro daquele range, tá? Lembrando também que você que faz parte aí da carteira Out-Season,
nós ajustamos esses níveis de stop para essas altcoins. Então, essas altcoins hoje que nós estamos posicionados, tirando a Uni, se elas ativarem a nossa postura defensiva, mais uma vez, ou seja, pegar o nosso stop já está na região de compra, tá? Então, essas posições que nós estamos hoje na carteira Out-Season, já tem aí mais ou menos uns 7, 8 dias, um pouco mais de uma semana, nós já estamos protegidos, tirando essa operação na Uni, que nesse caso seria um stop bem curtinho aí. Perfeito, pessoal? Então, essa foi a nossa análise e a nossa expectativa para cada carteira, levando em consideração as possibilidades do Bitcoin. Reforço que o BTC tende a trazer essa correção aí no curto prazo, mas enquanto ele não perder o suporte dos 27 mil dólares, é uma correção dentro de um contexto mais lateral, de uma região de muito interesse, que pode, na sequência, potencializar a continuação desse movimento de alta. E se esse fluxo da dominância permanecer, nós teremos um contexto aí muito positivo para as altcoins fazer o movimento de alta que o Bitcoin já fez. Então, fiquem atentos aí, que mesmo com o Bitcoin corrigindo, pode dar boas oportunidades nos nossos produtos de operações, não só dessas carteiras de longo prazo, mas também para as nossas carteiras de curto prazo, ok? Então, seguimos monitorando o mercado. Qualquer dúvida sobre essa análise, estamos disponíveis na nossa comunidade e no suporte. Uma ótima semana a todos.